Professor, pergunta. Pode falar. Deixa eu te falar, ó, sobre essa apresentação do PDCA. Eu pensei que seria semana que vem, então vai ser hoje, no caso? Vai ser hoje. Putz, tá. Não, mas não se preocupa, Jane, não se preocupe. Qualquer coisa, a gente pensa numa estratégia para você apresentar, ou durante a semana, não sei. Não se aperreie. Tá bom, fechou. É que eu não tinha, não estava preparada para apresentar hoje, que eu pensei que era semana que vem. O que que aconteceu? Por conta dessa alteração no calendário e tal, e a professora Beth pediu para centralizar tudo que faltava nessa aula, eu puxei todas as apresentações para hoje, entendeu? Aí eu não prestei atenção no grupo, que eu vi que você postou ontem à noite, só que eu já estava com tanto sono que eu nem prestei atenção. Ah, não, fica tranquila. A gente Tá. pensa numa alternativa, porque, como por exemplo, vocês só têm uma disciplina interativa, então provavelmente pode ser que a gente tenha uma brecha aí durante a semana para a gente fazer mais alguma aula. Eu não sei ainda. Então a gente pensa, tem a Daiane que não vai conseguir apresentar hoje também. Então quem não conseguir apresentar hoje, depois me chama no privado que a gente elabora uma estratégia, entendeu? Então vai dar tudo certo. Lá na quarta unidade, seção 3 vai falar aí do custo, né, da mercadoria vendida. E o custo, gente, custo entenda, custo com tudo que é envolvido no processo de fabricação. Ou seja, né, a matéria-prima propriamente dita, né? E não só a matéria-prima, tá? Mas também, ó, tem um erro aqui, mas também a mão de obra. E entenda que tem uma diferença entre custo e despesa, tá? Custo é tudo que está envolvido no processo de fabricação, ou seja, aquilo que está totalmente relacionado ao processo de desenvolvimento de um produto. Diferente da despesa. A despesa está relacionada mais com aspectos administrativos. Então, aluguel, conta de água, luz, telefone e assim por diante, tá? Luz, telefone e assim vai. Beleza. Lá eles citam também o que a gente chama de balanço patrimonial. O que é esse balanço patrimonial? É que é uma linguagem um pouco mais contábil, né? O balanço patrimonial, ele é uma demonstração que a gente chama de demonstração financeira, onde entra o que a gente chama de ativo e passivo. O que seria isso, né? Normalmente quem faz balanço patrimonial é a empresa, é um contador, né, que tem esse veredito aí para fazer esse balanço patrimonial por meio dos registros que a gente tem na empresa, de venda, saída e assim vai. Dentro do ativo sempre vai ter lá o que a gente chama de investimento da empresa, tudo que foi comprado e assim por diante. O passivo é o outro lado que vai conter despesas, coisas que a gente precisa pagar e assim vai, tá? Lá vai falar também do capital de giro, e tem o outro capital, como é que chama? Vamos por aqui. Capital inicial. O que seria esse capital inicial? O capital inicial, ele é o valor
que a empresa despendeu, né, para abrir aquele restaurante, ou seja, o valor do investimento inicial. Importante falar, gente, aqui no balanço patrimonial, tudo que for comprado para a empresa contém aí nesse balanço patrimonial. Estou falando de bens propriamente dito. Então, maquinário, né, a parte de elementos técnicos, tudo isso ele consta no balanço patrimonial. Por quê? De certa forma, isso faz parte, é dinheiro da empresa, né? Com o tempo vai ser trocado e assim vai. Mas pode observar, lá na faculdade, até nas cadeiras tem como se fosse uma etiquetinha de metal que catalografa o número daquele bem, né? Ou seja, porque tudo aquilo representa dinheiro e é centralizado no balanço patrimonial, tá? Então, capital inicial seria o valor do investimento inicial, né, da empresa, né? Quanto que foi aplicado ali. E ele fala também de capital de giro, que seria um valor disponível para compra e venda. A gente tem que ter um caixa, né, para fazer o dinheiro girar dentro da empresa, propriamente dito. O que mais que ele fala lá na quarta unidade, pessoal? Lá na quarta unidade, seção 3. E aí? Bom dia, Marcos. Bom dia. E aí, Jeane? Que mais Fala sobre análise de balanço da empresa, fala sobre análise contábil, sobre análise financeira, análise da alavancagem, enfim. Análise de balanço. Dentro dessa análise de balanço, gente, tem algumas análises que eles aplicam aí, que eles chamam de análise vertical e horizontal. É claro que essa unidade, pessoal, ela é uma unidade para que você tenha uma noção financeira do quanto é complexo o processo de gestão da empresa. E assim, por exemplo, análise vertical e horizontal, elas comparam anualmente o avanço dentro do balanço patrimonial, né? Quanto que cresceu a empresa e assim vai. Por isso que é muito importante todo o registro daquilo que é comprado para a empresa, daquilo que é vendido, ter um livro de caixa, justamente para você ter a dimensão se você está ganhando dinheiro, se você está perdendo, e assim vai. E aí a importância, gente, do setor contábil, né, da contabilidade aí, deixa eu marcar aqui, da contabilidade dentro da empresa, tá? Então, esses elementos são elementos de contabilidade. Então, normalmente, independente do porte da empresa, tem um contador que você terceiriza que ajuda nesse processo de análise, né? Dessa análise mais financeira, dessa análise de uma maneira um pouco mais detalhada, justamente para que a gente tenha uma noção, né, de que maneira o dinheiro está circulando ali na empresa. Certo? Sim ou não, gente? Professor, eu tenho uma dúvida bem boba, mas surgiu uma dúvida agora. O senhor me desculpa a pergunta que eu vou fazer. Pode fazer. O funcionário, de exemplo de média para grande porte, seria um patrimônio? Por que eu estou perguntando isso? Porque ele que vai gerar lucro para a empresa. Ou ele não entra nisso, né? O funcionário, propriamente dito, não. O que entra... Mas o serviço dele entra. O quê? O serviço dele entra. Não. O que entra dentro, né, do balanço patrimonial, que a gente chama de capital intelectual, que é uma nova vertente, né,
que é difícil de mensurar, o que seria esse capital intelectual? Acho que eu já cheguei a comentar em aula. Deixa eu colocar aqui. Capital intelectual. O capital intelectual é o conhecimento dos colaboradores. Isso sim entra, né? Então, não ele propriamente dito, né? Se não é mensurado um por um. Por que que não é mensurado? Ele é mensurado no que a gente chama daqui, ó, dentro do custo de mercadoria vendida, porque a mão de obra, né, ofertada, até coloquei aqui, a mão de obra é um custo que precisa ser, não é dentro do balanço patrimonial, entra numa outra demonstração financeira que a gente chama de CMV, que é um custo. Então, isso é catalogado, né? Então, quanto que eu gasto de mão de obra, então, quantos chefes eu tenho envolvidos na produção, e assim vai. Mas não entra no balanço patrimonial, entra dentro do CMV, que é esse custo de mercadoria vendido. Certo? Certo, obrigada. Imagina. Professor, eu também tenho uma pergunta. Pode falar. Então, assim, se eu compro um freezer, eu gostaria de saber se entra no passivo ou ativo. Se eu compro todo e qualquer maquinário, gente, todo e qualquer maquinário entra dentro do ativo. Então, por exemplo, é claro que isso eu estou falando de uma maneira superficial, porque ele é um assunto, o balanço patrimonial é um assunto mais complexo, a gente teria que dedicar o semestre inteiro para a gente entender como é que funciona o balanço patrimonial. Então, assim, dentro do balanço patrimonial, o freezer, por exemplo, o freezer ele é um ativo. Por que que ele é um ativo? Porque ele é um bem. Então, dentro do ativo, tudo que é bem, tudo que é maquinário, toda essa parte, ele entra dentro da onde? Dentro do ativo, certo? Dentro do passivo, o que que entra dentro do passivo? Entra do passivo as contas que a gente tem que pagar. Então, se a gente tem algum empréstimo, alguma coisa a longo prazo, tudo isso entra dentro do passivo. Os bens, tanto que se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo o balanço patrimonial, os bens, há uma divisão, né, dentro do ativo, que vai ter lá ativo circulante e assim por diante, vai entrar dentro do ativo. Mas importante, gente, o balanço patrimonial não é uma atribuição do chefe fazer. Ele precisa entender, catalogar, ter um controle de tudo que ele compra, todos os bens investidos justamente para mostrar para um contador para que ele faça esse processo de balanço patrimonial, certo? Sim. Certo, Maria? Então, por isso que é importante, né, dentro da empresa, ter tudo muito separado. Eu sei que no começo, ainda mais se for uma empresa mais familiar, e se for um empreendimento bem pequeno, a princípio as coisas começam meio misturadas, né, com as nossas coisas e tal. Mas é importante se desmisturar, justamente para que você consiga fazer esse controle, né? Caso contrário, acaba se perdendo e você não sabe o que de fato você investiu, o que de fato é da empresa e o que de fato é seu. Essa semana, né, na segunda-feira, não sei se talvez alguém tenha assistido, eu fiz uma live com a Richelle. Quem que é a Richelle? A Richelle estudou aí na Anhanguera também. Ela foi minha aluna e a gente foi falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Hoje ela é professora, tal, mas ela continua empreendendo, então ela continua fabricando coisas na casa dela para vender, porque ela conta que ao longo da faculdade ela só conseguiu custear a faculdade porque, e a gente sabe que muitos alunos fazem isso, por meio das coisas que ela vendia. Então, pão de mel, bolo de pote e assim vai. E aí ela falou que criou um método justamente para saber o que era da casa dela e o que era da empresa, né, o que era supostamente da empresa,
porque muitas vezes a gente acaba trabalhando de uma forma informal, né? Mas para ela saber se ela estava tendo prejuízo ou lucro, ela separava tudo. Então, no começo, ela não separava. Então, por exemplo, ela ia fazer um bolo, estava junto lá nas coisas na geladeira, e aí ela relata que o marido dela acordava de madrugada e pegava o pote de doce de leite que ia compor o recheio do bolo do dia seguinte, né, de uma venda, e comia. E aí ela falou, poxa, como é que vai ser, né? Então, e aí ela fez um método muito legal, que eu acho legal compartilhar, quando a gente começa trabalhando, normalmente, até que a gente se formalize, né, dessa questão de venda e tal, é meio na informalidade. Então, assim, o que ela fazia? Ela comprou umas etiquetas, aquelas etiquetas coloridas, e etiquetou, porque como usava mesmo a geladeira, etiquetou, então colocava lá tudo que tinha bolinha verde não poderia ser consumido, porque aquilo não era da casa, e sim da empresa, das coisas que ela precisaria fazer para vender, e assim vai. Então, é uma das formas aí. Então, ou seja, é importante deixar separado. Mesmo que você, de certa maneira, use os mesmos equipamentos da sua casa no primeiro momento, geladeira, freezer e tal, principalmente a matéria-prima aí, né, que é algo que vai definir se você teve prejuízo ou lucro, e também vai viabilizar que você compre os equipamentos da sua empresa para separar, é importante que você separe essa matéria-prima. Só assim você vai ter um controle, né, e a dimensão para saber se você está tendo prejuízo ou lucro. Certo? Sim ou não? Sim. Sim. Show de bola. Perfeito. Gente, basicamente lá na unidade 3 fala-se sobre isso. Vamos ver como vai ficar a semana que vem, se realmente não vai ter a aula semana que vem, porque vai estar totalmente voltado para que vocês façam as provas interativas. Vamos ver como é que vai ficar. Se a gente tiver mais uma aula, aí eu dedico um tempo maior para falar sobre isso. Mas, assim, pelo planejado, me parece que hoje seria a nossa última aula aí. Bom, vamos ver como é que vai ser. Perfeito, gente? Sim ou não? Sim. Então é importante que a gente tenha uma noção contábil, né? Saiba dessas coisas, separar muito bem, né? Saiba que existe um balanço patrimonial que coloca tudo no papel, e então há quem faça trimestralmente, há quem faça semestralmente e até anualmente faça uma nova demonstração financeira, esse balanço patrimonial, para ver aí como é que está indo a empresa, se ela está indo no caminho da luz ou não, né? E o que precisa ser ajustado. Então é importante a gente saber. E saber que quem cuida desse setor normalmente são os contadores, né? Então eles auxiliam. Não, o contador ele vai ajudar no processo de formalização, né? Na questão de impostos, regulamentação, contrato, bem como nessa parte de controle patrimonial da empresa. Então é importante, né, falando da legalização da empresa, que a gente tenha um contador para ajudar aí a controlar o patrimônio de vocês, porque a gente tem que ter uma noção, lógico, do que é, de que maneira faz, tudo, porém, a gente não tem braço para fazer tudo. Então, o setor de contabilidade ele é fundamental, e as pequenas empresas, né, até mesmo por conta de legislação, elas têm um contador, normalmente não fica dentro do restaurante, mas tem um escritório de contabilidade que cuida desse restaurante, cuida da parte de documentação, documental, né, tira os alvarás e assim vai, e auxilia nessa parte do balanço patrimonial também. Então, é um setor aí fundamental, certo? Muito bem, gente, ó. Então, dando continuidade aí, gente, hoje a gente tem algumas apresentações. Eu sei que teve um pessoal que não conseguiu fazer, já falaram aqui comigo. Aí a gente vai dar um jeito para que vocês apresentem, porque eu vou tentar lançar essas notas no máximo até segunda-feira que vem. Então a gente vê direitinho para quem não conseguiu apresentar hoje. E a gente vai começar as apresentações aí com o benchmark
benchmarking, coloquei benchmarking, porque tem essas duas nomenclaturas aí. E aí, quem vai começar falando aí é o Leonardo. Acho que só ele pegou essa parte aí. Tá aí, Leonardo? Vou tirar um espacinho aqui para fazer algumas anotações. Tá ouvindo, Leonardo? Sim ou não? Oi, vocês estão me ouvindo? Não, eu não tô te ouvindo, não. Tô sim, brincadeira. Ah, Eu tô ouvindo. Pode falar, Leonardo, o espaço é seu, fique à vontade. Essa ferramenta foi uma ferramenta que a gente tratou aí no primeiro bimestre, então a gente falou algumas coisas. E aí hoje o Leonardo vai trazer algumas contribuições aí pra gente, tá bom? Bora lá. bom dia, gente. O que eu peguei assim dessa ferramenta é que ela é uma das primordiais nos processos de gestão. Por quê? Porque com ela a gente descobre as tendências, porque se for ver bem, o benchmarking ele é uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de campo. Aí a gente consegue descobrir as tendências locais e até talvez o nosso ramo de negócio. E também a gente descobre o que a freguesia gosta, o que os concorrentes fornecem, e através disso, e através de tudo da pesquisa de campo. Com o benchmark, a gente também pode gerenciar o nosso orçamento, saber o que a gente pode vender, o que a gente não pode vender, tudo de acordo com o público também. Se é um público de classe média, a gente não tem por que colocar um produto no nosso restaurante ou lanchonete, enfim, um produto que seja muito caro, porque senão não vai ter venda, só vai ter um custo alto e a gente vai ter prejuízo e não lucro. E a gente também consegue gerenciar o orçamento, principalmente quando se trata de eventos, como aqueles de festa e palestra, que a gente até fez o exemplo lá na faculdade, quando a gente estava podendo ir ainda. A gente teve que fazer um cálculo, mais ou menos, do custo do orçamento que a gente tinha, aí a gente tinha que fazer a pesquisa para ver o que era de tendência, isso leva em conta um monte de coisa, estação do ano, essas coisas assim. Se ele for bem aplicado, ele pode ser a chave do nosso lucro e do nosso sucesso, independente se for um negócio grande ou pequeno. Ou seja, dá para tirar disso que, independente se o negócio for grande ou pequeno, a aplicação do benchmark ela é fundamental e é importante. E a gente também não pode se prender a essa pesquisa de campo só no início do negócio, a gente tem que se prender durante ele também, porque vira e mexe o mercado de tendências, ele muda, ele vai estar em constante mudança, e a gente tem que usar isso a nosso favor, porque pode ser uma estratégia relevante e pode ser o estopim para o nosso sucesso. Então, deve ser aplicada de maneira contínua. Muito bem. Mais alguma coisa, Leonardo? Acho que só mesmo. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre essa ferramenta? Alguma contribuição? Então é isso que o Leonardo falou, né? É uma ferramenta que deve ser aplicada de maneira contínua dentro principalmente, né? Dentro de qualquer negócio, mas dentro da gastronomia, quando a gente vai desenhar qualquer tipo de evento e dentro de um restaurante, quando a gente vai reformular qualquer tipo de cardápio, a gente aplica essa ferramenta para a gente ver qual que é a tendência de mercado, né, de acordo com o meu público, né? Então, importante levar em consideração o público-alvo. Eu ia fazer uma pergunta, mas ele já respondeu. A pergunta é quando aplicar o benchmark? O benchmark ele não tem o período correto, né, para aplicar. Na verdade, a gente tem que aplicar com frequência, porque as tendências elas mudam, né? Então elas mudam de acordo com o público-alvo, temperatura, período, necessidades sociais e assim vai. Então, por isso que é uma ferramenta que tem que ser aplicada de maneira contínua, certo? Sim ou não, gente? Sim.
Sim, Perfeito. professor. Sim. Show de bola. Muito obrigado, Leonardo. Palmas aí para o Leonardo pela apresentação, pela contribuição aí. Show de bola. Vamos agora continuar, gente, para o próximo assunto aí que a gente tem, é o PDCA. Vamos ver aí quem são as pessoas que vai falar sobre. Acho que a gente tem umas 3 pessoas que estão voltadas aí para o PDCA. Quem gostaria de começar? Tem a Maria Quitéria. Quer começar, Maria? Pode ser. Então, deixa eu colocar aqui. Maria. Maria Quitéria. Fala aí, Maria. E para todos. Bom dia. O PDC é Bom dia. Bom dia. Bom dia. O PDCA é uma sigla em inglês que significa planejar, executar, verificar e agir. É um sistema completo para alcançar determinado objetivo. Dentro de uma empresa, ele funciona como um sistema de solução de problema. Esse sistema pode ser utilizado em qualquer área, mas é muito utilizado na parte de projetos. É uma ferramenta que vai garantir a qualidade do trabalho realizado dentro da empresa. Ele analisa o processo da empresa, e avalia se existe algum problema. Identifica esse problema. Após feito a análise de identificação do problema, ele aponta a solução. Um programa perfeito para evitar diversos erros de produção dentro de uma empresa. Ele funciona como um verdadeiro ciclo, tanto que é representado por um círculo dividido em 4 por cada uma das letras. Cada vez que o processo é analisado, ele avança uma casa, até chegar ao modo agir, que é o que vai trazer nova, mas não definitiva forma de trabalho com aquele processo. Não é definitiva, porque ele é um ciclo que está em constante trabalho e mutação. Agora, o processo pode parecer perfeito, mas daqui a alguns anos ele já vai se tornar antiquado e repleto de erros. Por isso, a necessidade de existência contínua dessa ferramenta dentro da empresa. Essa ferramenta é tão importante quanto as outras que existem no mercado e que atuam em áreas semelhantes. Ela é responsável por aumentar a produtividade com menos erros e, como consequência, menos custo para a empresa. A pessoa vende mais produtos ou serviços e gasta menos dinheiro, e isso é o ideal para a empresa. Pronto. Muito bem, Maria. Deixa eu te perguntar, dentro da gastronomia, em que momento você identifica que a gente aplica aí o PDCA? Na produção, de pratos, essas coisas. No processo de produção. É isso aí. Perfeito. Show de bola. Muito obrigado, Maria. Palmas aí para Maria. Sucesso. Vamos lá, vamos para a próxima pessoa aí que vai falar mais um pouquinho sobre PDCA. Tem o Carlos Eduardo junto com o Marcos Rogério. O Carlos está por aí? Acho que eu nunca ouvi. O Carlos deu mancada de novo, professor. O Cadu, ele deu mancada de novo. Que era para ele fazer. Eu fiz o trabalho, ele falou: vamos fazer juntos, vamos fazer tal. Até falei com ele no WhatsApp agora, assim, acorda, preguiçoso, que a aula começou, mas até agora nada. Ele falou assim: eu vou falar a minha parte, tudo bem? Sem problema.
Acho que o Carlos, eu acho que ele nunca participou de nenhuma aula virtual aí. Acho que nas suas, né, professor? Nas minhas, propriamente ditas. Mas, enfim, sem problema, Marcos. Fica à vontade Bom, aí. Fale aí. o que eu entendi pelo PDCA, professor, é o seguinte, e como se diz as siglas em inglês, né, que significa plan, planejar, do, que é do verbo Fazer ou executar, né? Check, de checar, verificar, e action de ação. Estão me ouvindo bem? Sim, Então, tá dando... Sim. Mas Então, tá tá... bom. A gente sabe que, na verdade, o PDCA é um sistema de solução de problemas em processos que ocorrem dentro de uma empresa. Que nem, por exemplo, ele pode, para que serve para aplicar? Aplicado ele totalmente sobre ferramentas, né? Bastante, tudo isso, como planejar, né? Executar. Foi isso que eu entendi pelo coisa. E dentro da gastronomia, eu concordo com a Maria. Ele serve muito dentro de um. Quando você planeja, faz alguma coisa dentro de uma cozinha. É isso que eu entendi pelo plano. Show de bola. Vou colocar aqui ação corretiva. Uhum. E aí, a aplicação dentro... Então... Na cozinha. Mais alguma contribuição, Marco? Que nem fala, para você poder entender o PDCA, você tem que ter total conhecimento sobre ferramenta, né? Para poder você aplicar dentro de uma cozinha ou até mesmo dentro de uma gestão, dentro de uma empresa. É isso aí. Perfeito. Desculpa, fiquei um pouco nervoso, porque eu não gosto muito de falar. Não, mas foi super bem. Perfeito. E a ideia Gaguejei um pouquinho, mas tudo bem. Gaguejei um pouco, mas tudo bem. Mas foi bem. Falou Obrigado. o que era necessário aí. Muito bom. Palmas. Obrigado. A ideia é essa, gente. A ideia do PDCA é você aplicar dentro de todas as etapas aí, de todos os processos dentro aí da gastronomia, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um serviço empratado aí, você faz um PDCA, mesmo que de uma maneira sem conhecer, né? Você olha se está empratado de uma maneira correta, se precisa corrigir um elemento aqui, outro acolá, porque quando a gente fala de um serviço empratado, ele precisa ser padronizado. Então, perfeito, show de bola. A gente tem mais uma pessoa que vai falar aí sobre o PDCA. Deixa eu ver aqui. O Gildemar tá por aí. Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Tô sim. Então, seria eu e o Fernando, mas eu creio que ele está tendo problema em relação ao entrar na aula, entendeu? Então, vou falar um pouquinho aqui da minha parte, do que eu entendi. Sem problema. Acho que muito já foi dito aí, né, o que é o PDCA, que é uma sigla em inglês, que significa planejar, executar, verificar e agir. Mas, assim, eu creio que uma coisa que não foi dita é que o ciclo PDCA ele é utilizado para encontrar uma solução para um problema. Geralmente, esse problema já ocorreu muitas vezes e foi remediado sem sucesso. E aí que entra o PDCA. Certo. E aí você aplica o PDCA, o planejar, identificação do problema, executar é a execução daquilo que foi planejado, o verificar, você vai verificar se aquilo está correndo como foi tudo planejado, e o agir é a padronização, né? Para sempre não vir a ocorrer mais erros. Eu creio que seja mais ou menos pelo que eu entendi isso que é o PDCA, e não só na gastronomia, como
pode ser aplicado em qualquer outra área. Deixa eu colocar aqui, aplicado. É isso mesmo, perfeito, Gildemar. Palmas aí para você. Muito bem. O PDCA é isso que ele falou, né? Ele é aplicável em qualquer segmento aí. É importante que se aplique ele e com frequência justamente para evitar erro, para aumentar lucros e assim por diante, né? Então, é uma ferramenta bem importante. E o que acontece, né? Quando você aplica o PDCA, você não deixa de... você diminui o risco aí. Você diminui o risco. Jeane, você está por aí? Tô, professor. Vou tentar explicar aqui um pouquinho. Isso que eu ia falar. Taca pau, fala aí, vamos já tirar isso da frente. Vamos lá. Tá, peraí, que nem aqui o ciclo PDCA, ele foi criado por um engenheiro, né, em 1920, mas ele se tornou conhecido por um americano chamado William Deming, que ele é pai do controle de qualidade. Desculpa. É. E ele criou essa ferramenta para poder a gente conseguir perceber a dificuldade durante um processo, localizar o problema, definir qual é aquele problema e sugerir possíveis soluções, né? Então, tipo, ele foi criado para solucionar os problemas que foram sendo apresentados durante o processo para que chegue um produto de qualidade na ponta. Então, eu acho que é uma coisa que não foi falado e que eu poderia contribuir, porque essa parte do executar, do agir, já foi falado anteriormente. Então, eu acho que essa ferramenta ela veio para ajudar nesse processo de qualidade, de melhoria contínua. É um processo que a gente vai utilizar sempre em todas as modalidades. Aí, aqui eu vi também que, por exemplo, peraí. São vários tipos de análises que a gente pode fazer, né? Aquela análise superficial, que é só por cima do problema, aí ver se algum problema que está acontecendo durante o processo é porque está faltando capacitação das pessoas que estão executando e melhorar isso e aplicar treinamentos, essas coisas, e ter uma verificação precisa do que precisa ser feito. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu posso contribuir. Show, perfeito, muito bom. Sucesso. É isso aí, gente. O PDCA, você parte de uma análise, né, para transformar o processo melhor, Então é importante a gente utilizar, eu falo que a gente tem que utilizar essas ferramentas que a gente viu aí ao longo do semestre como rotina dentro da gastronomia. Então a gente precisa aplicar o PDCA, porque isso vai melhorar a entrega do serviço. A gente precisa aplicar o benchmarking, porque isso vai favorecer que a gente formule um projeto gastronômico melhor e de acordo com as necessidades do meu cliente. E assim vai. Muito bom aí, eu acho que para o PDCA eram essas 4 pessoas, foram muito bem aí, apresentaram todos os elementos importantes aí, e ressaltaram a importância dessa ferramenta. A ideia é essa, gente, foram muito bem. Muito bom, muito bom. A gente tem mais alguma contribuição? Alguém quer falar alguma coisa? Eu só deixa eu te falar. O PDCA, ele realmente é uma ferramenta, pelo que eu vi aqui nas nossas falas, é uma ferramenta muito importante que não pode deixar de ser utilizada Em qualquer empresa, não é verdade? É isso mesmo. Ela é essencial, né? Porque como ela é aplicada em cada etapa do processo, né, do projeto propriamente dito, ela vai diminuir muito o erro, vai aumentar a lucratividade. Então, ela é fundamental, ela é essencial em todas as áreas. A gente precisa aplicá-la, justamente para que a gente cada vez mais entregue um produto melhor. Por isso que ela é chamada de uma ferramenta de melhoria contínua, certo? Uhum. Certo. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá agora, a gente tem mais um tema aí,
quer gestão de conflitos, temos duas pessoas que vai falar a respeito. Então, a gente tem aí a Sandra e tem mais uma pessoa, deixa eu ver aqui quem que é. E a Daiane, mas a Daiane, ela tá no médico, ela não vai conseguir apresentar hoje, não tem problema. Ela falou comigo ontem, e aí depois a gente verifica como é que a gente faz. Então, com a palavra, a Sandra aí. Sandra, tá por aí? Estou sim, professora. Bom dia a todos. Então, eu falo sobre gestão de conflitos, né? Toda empresa, elas possuem conflitos, porque são movidas por pessoas, né? E cada pessoa possui expectativas diferentes, né, dentro de uma empresa, né? E em relação aos assuntos do dia a dia. Porém, nem todos os conflitos, eles são negativos, né? Porque basta olhar de um modo correto, eles podem até criar oportunidades e mudanças positivas dentro de uma empresa. Quando existe um conflito dentro de uma empresa, é fundamental que o gestor, né, ele tenha resiliência para contornar a situação, sem causar frustração em ambas as partes, nem para a empresa e nem para os funcionários, né, sem criar mais conflitos. E as principais causas, assim, de conflitos em uma empresa, eles estão relacionados a pessoas que não são favoráveis a mudanças, não conseguem, né, ver mudanças, assim, trabalhar com mudanças, e abuso de poder também, ambiente estressante, que causa, né, ansiedade, falta de motivação, falta de diálogo, tudo isso gera conflitos, né, dentro da empresa. E é muito importante que a empresa, ela adote estratégias para prevenir, né, conflitos do dia a dia. E o gestor, ele costuma ser a primeira pessoa a ser procurada para conciliar as equipes em torno de um mesmo objetivo, né? Para que isso, o gestor deve estar capacitado para conduzir a uma negociação, né? Em ambas as partes, para que nenhuma das partes saia em prejuízo, né? Outras estratégias, podem ser também implantadas a fim de identificar divergências e agir antes de se tornarem conflitos, por exemplo, as estratégias implementadas geralmente pela área dos recursos humanos, como o feedback, né, e uma criação de ambiente mais harmônico, abertura de canais de comunicação com os funcionários, para que eles possam expressar suas ideias, ter mais diálogos, e é isso, que assim ajuda a melhorar bastante, né, dentro da empresa, a convivência, né? É isso. É isso aí, fui de uma forma bem reduzida e bem... É o que eu entendi sobre isso, né? Não, tá ótimo, Sandra. Tá perfeito. Que existe conflitos mesmo, porque trabalhar com pessoas, né, é difícil mesmo, né? O conflito ele vai aparecer, gente. É isso que a Sandra falou, né? O conflito ele vai aparecer. Então, a partir do momento que a gente lida com pessoas, a divergência de opiniões, isso vai surgir. A grande questão, e como apontado pela Sandra aí, é como a gente vai lidar com isso, principalmente vocês, nós que estamos em uma posição de gestão, de liderança, né? Eu não posso
fomentar ainda mais o conflito, a discórdia, né? Eu preciso criar um ambiente harmônico de trabalho. Aí tem duas coisas importantes, né, que a Sandra falou. A questão da resiliência, um termo bastante utilizado hoje, né, principalmente dentro do processo de gestão. O que é essa resiliência? Resiliência é, na verdade, o termo resiliência, ela vem da física, né, que são materiais que se adaptam a mudanças. Então, por exemplo, a esponja de lavar louça, ele é um material resiliente. Porque quando você aperta ele, ele se adapta. Então, essa resiliência ela vem da física e agora é utilizado muito dentro do processo de gestão. Isso tem a ver com... Vamos perguntar, resiliência é igual flexibilidade? Não. Resiliência é melhor que flexibilidade. Porque o processo de flexibilidade só vai até um determinado ponto, né? Então, por exemplo, o elástico ele é flexível. Só que o elástico ele estoura, né? Por isso que a resiliência substitui esse termo, né? O termo de flexibilidade por resiliência. A resiliência é exatamente essa capacidade que nós temos e devemos ter para se adaptar às mudanças, que a gente sabe que a mudança ela vai acontecer, que é um processo que é natural. Veja agora, né? Se a gente não fosse resiliente e não tivesse ferramenta para isso, como é que seria, né? Nesse processo de pandemia que está todo mundo em casa, a gente ia ter que parar a aula, né? Ou seja, a gente tem que ser resiliente para se adaptar a esse novo modelo, essa nova realidade de ensino, essa nova modalidade de se viver mesmo, propriamente dito. Tudo bem. Então, é importante a gente, como gestor, saber lidar com esse processo de conflito que ele vai surgir. E nem sempre ele é ruim, né? Se bem aproveitado aí, até pode trazer alguns ganhos. Então, é importante, né? Falar alguma coisa bem legal. A questão da comunicação, né, com o gestor é importante. Dar feedback para os colaboradores. Hoje existem diversas ferramentas que fazem isso aí, né? Então, assim, por exemplo, você trabalha com uma equipe, falar para ela mesmo, de uma maneira... Tem algumas ferramentas que você pode aplicar, mas sim, de uma maneira mais simples, se ele teve um bom desempenho, se não teve, o que precisa ser melhorado, e assim vai. Então, dar feedback é muito importante. E basicamente isso, certo? Palmas aí para Sandra. Obrigada. É importante ter diálogo mesmo, né, com os funcionários, né? É importante. Porque muita coisa pode ser resolvida, né, sim, só com o diálogo, né? Com certeza. A comunicação em todos os âmbitos, ela Sim. É fundamental para que a gente não caia na armadilha do conflito, e aquele conflito que não traz ganho nenhum, né? Muito pelo contrário. Né? Então, é fundamental ter um canal aberto, daí que vem, né? Aquela questão do Open Book Management. Já entra essa ferramenta, né? De ter uma gestão com livro aberto, exatamente para facilitar essa aproximação, essa fluidez na comunicação. Tudo uma coisa está ligada com outra, né? Porque aquilo, né? É sistêmico, né, gente? Sim. Então, é sistêmico. Então, uma coisa, ela está relacionada com outra e vai acontecendo e assim vai. Então, ele é um processo sistêmico mesmo. Tudo bem, gente, vamos lá. Agora eu vou passar algumas questões para vocês. Então, a gente já falou aí de gestão de conflitos. Eu vou colocar aqui exercícios. Vamos responder algumas questões e aproveitar para tomar uma água, porque a gente falou um bocado aí. E aí, depois que a gente responder aí essas questões, vou voltar para corrigir e tal. A gente corrige tudo direitinho. E aí eu vou falar um pouquinho da prova, porque aqui, então, teoricamente, hoje é a última aula. Então, eu vou falar, a prova está bem tranquila, não tem nada assim fora do normal, mas eu quero comentar para vocês também, para vocês ficarem mais tranquilos aí
em relação a ela, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Vamos ver aqui. Nós falamos tanta coisa hoje. Comente a aplicação do PDCA e do benchmarking em gastronomia. Segundo, quais são as formas de se evitar conflitos? Terceira questão. A terceira questão tem a ver com a unidade 4. Vamos lá. De que maneira as demonstrações financeiras podem auxiliar? De que maneira podem auxiliar os negócios? Comente aqui, ponto de interrogação. Qual a importância? Vou colocar aqui. Defina e cite uma situação em gastronomia. Defina e cite uma situação em gastronomia que é fundamental a aplicação de resiliência. Acho que é isso. Gente, vamos responder essas questões. Agora são 9h30. Dá tempo de responder, tomar uma aguinha, tudo direitinho. E aí, às 10 horas, a gente volta para corrigir e para que eu fale da prova também. Tá bom? Sim ou não, gente? Pode ser? Ok. Sim. Então, beleza. Então, até já, gente. Vamos responder as questões. Às 10 horas a gente volta para a correção. Então, dá tempo de beber uma água, responder e a gente corrige. Até já.
Olá, pessoal. Todos aí? Sim. Vi que o Fernando tá por aqui. Ele era do trabalho de PDCA, não era, Fernando? Acho que ele tá sem microfone. Bom, enfim, na hora que ele conseguir falar aí com a gente, se ele quiser fazer a apresentação do trabalho, seria aí perfeito, de não ficar com nenhuma pendência aí. Bom, gente, bora lá. Vamos corrigir aí as questões e aí depois vamos falar um pouquinho da prova e vamos que vamos, certo? Então vamos lá. Primeira questão, comente a aplicação do PDCA e do benchmarking em gastronomia. Poderia colocar inúmeros tópicos aí. Quem pode falar aí para mim um tópico? Bom, eu coloquei assim, professor, eu coloquei simples, eu coloquei assim, utilizado na parte de projetos. Utilizado na parte de processos. Ótimo, Marcos. Não, projetos. Projetos. Tá correto, professor? Tá correto. Projetos, e aí você poderia colocar também aqui, vou colocar assim, projetos barra processos, então em cada etapa, né, cada elemento. Então, poderia colocar assim também. Tá ótimo. Perfeito. Muito obrigado. O que mais, gente, que a gente poderia aí colocar? O que mais? Bora lá. Professor, eu coloquei assim, com o PCDA solucionará na gastronomia a perda de cliente e verificar onde está o erro. Boa. E verificação. Verificação onde está o erro. Correto. Do benchmarking, gente, alguém? Eu coloquei uma coisinha aqui, professor. Pode falar. Eu coloquei assim que, de certa forma, ele também faz parte do projeto que é aplicado pelo PDCA, onde os dois são ligados diretamente ao planejamento, seja ele inicial ou em cada etapa do processo. Certo. Então, assim, são ligados a cada etapa do processo. Beleza. O que mais, gente, a gente poderia colocar aí? O benchmark, quando eu recebo o feedback do cliente, tenho a possibilidade de mudar alguma coisa no meu estabelecimento. Então, benchmarking com o feedback do cliente, a possibilidade de melhoria. Muito bem. Poderia colocar também então, melhoria, PDCA, vou aqui dividir, PDCA, poderia colocar, ajudar, né, na melhoria de cada etapa. Deixa eu arrumar aqui, melhoria de cada etapa. Voltou a ler aqui. Melhoria de cada etapa, identificação, né, melhoria contínua. Melhoria contínua. Melhoria na padronização. Por aí vai. Benchmarking. Poderia colocar aqui. Na
Identificação de tendências e análise de mercado. Basicamente isso. O professor, Pode- eu coloquei o benchmark como também foi assim, se a ideia já está construída já tem essa ideia pelo concorrente, eu tentar melhorar essa ideia, sem copiar. Porque, na verdade, o benchmark não é cópia, né? Longe disso. É a identificação daquilo que está sendo aplicado, que já foi aplicado e já funcionou, né, no mercado. E a gente pega essa ideia, essa tendência de mercado, né, e adequa às necessidades do meu cliente. E aí não é uma cópia, exatamente isso que você falou, né? Adequa às necessidades do meu cliente e aí aplico para aquele projeto ou para o restaurante, e assim vai. Perfeito. Dúvidas aqui, gente, nessa primeira questão? Não, tô tranquilo. Tranquilo, né? Vamos para a próxima aí, então. Aqui, ó, tá na parte da Sandra, né? Então, quais são as formas de se evitar aí conflito? Eu coloquei assim, professor, um bom diálogo é fundamental para ambas as partes. Opa. Bom diálogo. É fundamental para ambas as partes. Fundamental para ambas as partes. Boa, Marcos. Obrigado. A gente poderia colocar esse um bom diálogo, tem a ver também com comunicação, né? O que mais, gente? Assim, a negociação. Boa. Negociação, e a negociação está totalmente relacionada com o diálogo também, né, gente? Com o diálogo e com a comunicação. A partir do momento que há uma troca, né, entre o liderado, entre o chefe de cozinha, né, e todos os envolvidos, eu tenho um processo de negociação. Perfeito, show de bola. O que mais? Eu coloquei assim, Pode ir, Patrícia, depois eu falo. Tá. Saber ouvir e opinar para um bem maior. Saber ouvir e opinar. Deixa eu ver que tem alguém tentando entrar aqui na aula. A Sandra. É a Sandra. Só autorizar aqui. Então, saber ouvir, né? E opinar. Sobre saber ouvir, a gente tem que ter. A gente precisa mais saber ouvir, né? Hoje em dia a gente está tão deficiente disso, de saber ouvir. Para a gente ter uma boa comunicação de uma maneira geral, né? A gente tem que saber ouvir, né? É importantíssimo esse processo. Tem um termo que algumas pessoas usam que é a ouvida generosa. Você ouvir sem julgamento, isso é fundamental. E tem a ver com gestão do conhecimento também, né? Primeiro você ouve bem, para depois falar, opinar e coisa do tipo. Pode falar, Jeane, que você ia dar, também tinha colocado alguma coisa. Pode falar. Eu coloquei se antecipando aos fatos e corrigindo logo no princípio, para não gerar conflitos piores. Se antecipando aos fatos, agindo no princípio. E corrigir no princípio. Porque às vezes tem algum conflito que você parece pequeno no começo, mas que você vai deixando e depois vira um problemão. É verdade. Se a gente já está, né, com um olhar atento, com uma escuta atenta e coisa do tipo, e eu ouço, dou uma atenção desde o começo e tal,
e já corrijo, não deixo passar, aquilo não vira uma bola de neve. Importante isso. Porque às vezes a gente acha que não é alguma coisa importante, isso não vai dar em nada, né? Principalmente quando se trata de liderança. Então é importante já corrigir assim que aparece, né, um foco ou um suposto conflito, já para que aquilo não vire algo maior e fique mais difícil de contornar. Perfeito, Jeane. Alguém mais, gente? Mais alguma consideração? O feedback e a proatividade. Ótimo, bora lá. Feedback e a proatividade. Perfeito, né? Do que se trata isso? Vamos lá. Feedback é a questão de dar a devolutiva, né, para os envolvidos aí. Então é importante falar o que acontece e tal. E a proatividade é agir antes do que aquilo aconteça, né? Ou vire um problema maior, né? Ser proativo é isso. Proativo, né? Agir de maneira antecipadamente, para que aquilo não vire um problema futuro. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Mais alguma consideração nessa questão, pessoal? Criar ambientes harmônicos, né? Criar ambientes harmônicos, importante, né? Criar um ambiente saudável de trabalho, Sim. porque evitar conflito também está muito relacionado com isso, com confiança, né? Sim. Então, a criação desse ambiente harmônico, tranquilo, saudável, auxilia demais o processo. Perfeito. Ajuda na produtividade das pessoas. Quanto pior o ambiente, menos produtivas elas são. Verdade. O ambiente saudável motiva as pessoas, então a motivação está relacionada exatamente, né, com motivos para agir, então ajuda nesse processo de produtividade, a coisa fica mais fluida. Se a gente tem transparência no processo, se a gente tem uma liderança democrática, participativa, né, onde todos são ouvidos, tudo isso faz uma super diferença dentro do processo, né? Cria um ambiente mais harmônico, um ambiente mais produtivo, um ambiente de confiança, e tudo isso faz uma super diferença no processo, certo? Certo. Muito bem. Então vamos avançar aqui, vamos para a próxima. Aqui. De que maneira as demonstrações financeiras podem auxiliar os negócios? E aí? Ele me mostra a saúde financeira que eu tenho na empresa, se eu estou tendo lucro ou não, e me dá a possibilidade de montar novas estratégias para mudar o que está errado. Mostra a saúde financeira do negócio, né? Então, se eu estou evoluindo, se eu não estou, então por isso que é importante, lá quando falou na unidade, além das demonstrações financeiras, você aplicar ferramentas para verificar se você está evoluindo, né? E se você está ganhando dinheiro, se você está avançando no processo, ou não, né? Então, e se você não tiver, que você cria aí estratégias para mudar isso daí, esse processo. O que mais, gente? Que aí você fica mais confiante também, né? Sim. Ou não? Sim. Ajuda, é um termômetro, né? Entendi. Então ajuda no termômetro. Então ajuda. Ué, colocaram aqui, cadê o professor? A Sandra? Tô aqui. A Sandra colocou. Eu me desconectei aqui e eu achei que vocês não tinham entrado ainda. Não. Mas o erro foi meu, desculpa. Tranquilo. Então, mostra a saúde financeira do negócio.
colocar aqui também, ajuda na evolução da empresa. É um termômetro para saber como anda os negócios e as estratégias, né? Então, por aqui também consigo dimensionar se está na hora de mudar, né? Se eu continuo no padrão que eu venho aplicando ou se eu mudo. Então, perfeito. Então, ela é essencial, importante ter esse controle, tá, gente? Por isso que a gente tem aí os controles de entrada e saída da empresa, de fluxo de caixa. Então, quanto entrou de dinheiro naquele dia, quanto saiu, né? Então, tudo isso é importante ter justamente para que você tenha uma noção de quanto você está gastando e qual a saúde financeira do negócio, né? Então, se eu vou precisar mudar, não vou, e assim vai. Dúvidas aqui, gente? Não? Eu vou avançar. Então, bora lá. Quem me ajuda aqui? Define e cite uma situação em gastronomia que é fundamental a aplicação da resiliência. Bora lá. Eu anotei um aqui. Fala aí. Eu coloquei assim, um exemplo bem visível é quando o cardápio de algum restaurante é alterado, onde as pessoas envolvidas precisam se adaptar melhor a essa mudança para que eles consigam realizar os processos de forma organizada. É isso aí. O cardápio ajustado, quando tem alguma alteração, a gente precisa de resiliência dos envolvidos na empresa para desenvolver, né, uma nova estratégia. Então, mudança de gestão também. Então, por exemplo, se tem uma mudança de gestão de um restaurante, de líder, o colaborador também vai precisar ter resiliência para se adaptar a isso, certo? O que mais, gente? E aí? Eu coloquei assim, quando o cliente reclama de um prato, verificar onde está o erro, sem mudar o prato todo. Achar esse erro e solucionar, sem mudar o conteúdo todo. Então, vou colocar aqui, ouvir feedback visando possíveis ajustes, que foi o que você disse. Então, quando o cliente dá algum tipo de feedback, primeiro, você tem que ter resiliência para aceitar aquele feedback, que nem sempre é positivo, pode ser um feedback negativo. Uma vez eu estava num restaurante, não sei se vocês conhecem, é um restaurante até conhecido em São Paulo, é chamado de Mestiço. Chama-se Mestiço. Esse restaurante é um restaurante que trabalha com uma culinária mais oriental, com pratos, mexe assim com a diversidade cultural. E então tem um pouco de comida tailandesa, umas coisas assim. E eu estava sentado numa mesa e aí foi um prato para uma mesa perto da minha e o cara achou o prato muito feio. Era um prato, de fato, a apresentação do prato era uma coisa muito estranha. Eu não sei exatamente o nome do prato que ele pediu, mas o aspecto estava muito feio. Isso não estava relacionado com sabor, nada disso. O que ele fez? Ele experimentou o prato, mandou chamar a gerência, que chamou o chefe e falou para ele, deu um feedback que não era positivo, era um feedback negativo. Falou que o prato ele era muito bom, muito saboroso, porém a apresentação era horrível. Então, quando chegou lá, ele não teve nem vontade de provar. É um feedback que é doloroso de ouvir, né? Porém, requer resiliência, porque, por exemplo, dessa aprendizagem aí, desse prato que não estava um prato bonito, não estava bem apresentado e compromete com certeza, né, na hora de comer, fica uma sugestão aí para que eles mudassem o prato e fizessem uma apresentação mais bonita, ou seja, pegar, né, se apoiar nesse feedback, ter resiliência, exatamente isso. Você está pronto para, independente do feedback que seja, você ouvir, ou ter um olhar atento e ver o que é possível melhorar dentro daquele feedback.
Muito bom. E resiliência, pessoal? Qual que é que defina? A gente pode definir como o quê, resiliência? Acho que vale colocar. Quem me ajuda? A capacidade que a gente tem de continuar mesmo em meio a situações difíceis. Agora, assim, capacidade de adaptação em meio à mudança e situações difíceis. É isso daí. Né? Resiliência é isso, né? Você absorver aquilo e transformar aquilo. Não é uma tarefa fácil, né? O pessoal fala tranquilo isso, mas não é uma tarefa fácil, né? O processo de mudança é um processo que demanda tempo, demanda aceitação e assim por diante. Então, assim, é importante entender que demanda tempo também para que a gente aceite um processo. Mas a gente já tem a predisposição para aceitá-lo, né? E saber que aquilo, de certa forma, a gente não vai conseguir mudar um sistema de uma maneira geral, né? Eu penso assim, por exemplo, a gente tá nesse sistema de pandemia. É um exemplo sensacional de como a gente tem sido resiliente. Aí eu penso, a gente teve uma mudança geral de muitos hábitos. Então a gente já passou de 60 dias que a gente está nessa mudança, né? A gente está nesse processo de isolamento. E no começo ainda é complicado, porque é uma mudança radical, mas no começo foi muito mais difícil. Então, quando a gente teve a mudança, a forma de dar aula, o home office, né? Trabalhar em casa e assim foi. Então, requer um processo de resiliência muito fácil, muito forte, e com certeza com o tempo a gente começa a se habituar, né? Criar um novo hábito aí, né? Que a gente fala, né? A criação de um novo hábito demora um pouco de tempo para que esse hábito se consolide, mas acontece, e é assim a mudança, né? Qualquer coisa que a gente queira mudar, se a gente der o tempo, persistir nesse tempo, a coisa acontece de uma maneira mais eficiente. Mais alguma contribuição nessa questão, gente? Sim ou não? Nessa questão, não. Professor, é que agora a reunião que está marcada com a Beth começa agora às 10h30, certinho. Então, a gente já está faltando 2 minutinhos para entrar. E aí, todo mundo tem que participar? Como é que é? Então, falou que todo mundo tem que participar, que é uma reunião importante. Eu vou te mandar agora o que ela mandou e aí eu vou mandar no grupo, peraí. Tá, beleza. Lucas Mariana está fora da lista. Nanana. Pessoal, acabei de validar algumas notificações de nós. Deixa eu ver se ela colocou. O que está escrito assim, ó, na segunda-feira, dia 1º/6, faremos uma reunião para todos os alunos segundo, terceiro e quarto semestre, para explicar como irá funcionar as provas que se iniciam no dia 4. É importante que todos participem para tirarem as dúvidas. Aí a Nath mandou que aqui não tem horário, mas é 10h30 agora. Ah, tá. Então, gente, vamos fazer assim, ó. A gente já terminou de corrigir aqui. Vamos ver como é que eles vão falar, tudo direitinho. E assim, de antemão, queria agradecer aí esse semestre. Eu não sei se a gente vai ter mais uma aula, pelo que eu entendo, acho que não. Então, fica aqui minha gratidão. E eu vou fazer uma revisão pelo WhatsApp. Então, antes da prova aí, até mesmo para que vocês não se percam, então assim, na sexta-feira eu vou mandar alguns áudios colocando aí tudo que a gente estudou e que é importante para a prova, tá bom? E aí fica mais fácil para que vocês absorvam, também não acumula muita coisa aí para vocês. Então, eu queria agradecê-los aí. Boa reunião. E aí me informem também aí como é que ficou definido aí a questão de vocês, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada, professor, pelo semestre. Tá bom, obrigada. Fechou? Obrigado, gente. Eu agradeço vocês aí pela compreensão, pela adaptação.
Foi um semestre muito produtivo mesmo. Espero encontrá-los lá na frente para mais alguma disciplina. Foi muito agregador. Vocês foram sensacionais. Obrigada pela sua aula, professor. Gratidão é minha. Pessoal, fiquem à vontade. Pode ir lá para a reunião da Beth. Depois mandem no grupo como que ficou definido, tá? Só para que eu fique ciente também, tá bom? Tudo bem. Tá bom, Obrigada. professor. Boa, Tchau, tchau. Boa reunião a todos. Grande abraço. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.